Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer muito grande estar aqui hoje, gravando esse vídeo para estar falando um pouco sobre a ansiedade. Eu gostaria, primeiro momento, de agradecer o pastor Bestier, nosso pastor presidente. Eu gostaria de agradecer o pastor Damião Santana pelo convite, nosso muito obrigado. E ao Wesley Venâncio, nosso amigo, que foi o canal aí que mediou para que nós pudéssemos estar aqui falando sobre esse assunto. Eu quero chamar a sua atenção para a temática a qual os irmãos escolheram, que foi a ansiedade. Eu sei que nós estamos vivendo em momentos difíceis, estamos vivenciando momentos que todos os dias acontece alguma situação que venha de alguma forma somar ou aumentar nosso nível de ansiedade. E eu gostaria de trazer uma reflexão para você nessa noite, dentro da palavra do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 14, o versículo 27, onde está escrito: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Com esse versículo eu quero iniciar uma conversa falando sobre a ansiedade, falando um pouco sobre essa sensação de morte que muitas vezes nós sentimos quando estamos ansiosos. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as emoções, falar um pouquinho sobre doenças psicossomáticas, porque a ansiedade, existe um quadro da ansiedade que ele é normal, que nós não sobreviveríamos se não tivéssemos essa ansiedade. Mas quando parte para um quadro de ansiedade generalizado ou um transtorno de ansiedade, aí entra para algo que nos causa um adoecimento. E é muito importante que você fique atento a essas dicas que eu vou estar passando para você nessa noite. Primeiro momento, vamos entender sobre as emoções. Eu acho sempre importante, quando eu vou ministrar alguma palavra relacionada à ansiedade ou relacionada às emoções, eu acho muito importante a gente entender como seria isso em nosso corpo. O nosso corpo em grego significa soma. Alma em grego significa psique, da onde então surgem as doenças conhecidas como doenças psicossomáticas. Vou te dar um exemplo: mancha roxa pelo corpo, parece que bateu ou se esbarrou em alguma coisa, gastrite, refluxo, ritmias cardíacas, aceleração no coração. Às vezes deita para dormir, vem aquele excesso de pensamento e você começa a pensar e o sono não vem e de repente começa a insônia, que também está dentro desse quadro das doenças psicossomáticas. Dentre eles tem muitos outros, por exemplo, a falta de atenção, dificuldade na concentração, tudo está relacionado a essa questão da ansiedade, essa questão das emoções. Para nós entendermos isso, eu gosto sempre de falar claramente com os irmãos que às vezes estão nos acompanhando sobre esse ponto, sobre, por exemplo, a tricotomia. O que seria a tricotomia? Seria a divisão entre corpo, alma e espírito. Então, o que seria a parte espiritual? O nosso espírito é aquilo que nos conecta com Deus. O nosso espírito é a que está ligado com Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, ou quando nós reconciliamos, então nossa vida espiritual ela é reconectada ou é conectada com Cristo. Então, quando nós falamos da alma, nós estamos falando do centro ou central das emoções. E quando nós falamos do corpo, nós falamos do corpo físico. É muito comum pessoas, às vezes, com crise de ansiedade, começar a sentir sintomas físicos. Por que às vezes sentimos isso? Eu acabei de falar sobre as doenças psicossomáticas. Por que isso acontece conosco? Às vezes, quando recebemos uma informação, uma notícia, desperta em nós uma emoção. E esta emoção, ela somatiza em nosso corpo. Por exemplo, às vezes nós estamos em casa e de repente o nosso telefone toca uma notícia ruim. E quando ouvimos essa notícia, assustamos. Uma reação física diante de algo que é invisível. Por exemplo, é possível medir a tristeza de alguém? Existe algum aparelho que é capaz de medir a alegria de alguém? Ou um aparelho que meça a dor de alguém? Não existe, porque a dor é invisível, as emoções é invisível,
a memória invisível, inteligência invisível. E onde está? Está na alma. Tudo isso que eu estou mencionando está relacionado a coisas não palpáveis, que são invisíveis, que estão centralizadas em nossa alma. É por essa razão e diante disso que eu quero começar a falar com você sobre esse texto. Aqui nós podemos perceber e nós encontramos aqui Jesus em uma situação muito difícil. Jesus estava muito cansado. Jesus estava pregando, Jesus estava transformando, multiplicando peixes, estava alimentando mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus estava numa rotina muito exaustiva. Então, para entender o que Jesus estava sentindo, nós precisamos às vezes ler o capítulo 13, onde fala de tudo isso, dessa rotina que Jesus estava. E ainda no capítulo 14, foi quando Jesus recebeu a notícia que o seu primo João havia sido decapitado. Eu acho muito importante falar sobre esse texto dentro desse assunto da ansiedade, porque aqui eu posso perceber a prima da ansiedade, que é o medo. Porque a ansiedade e o medo andam lado a lado. São duas coisas muito próximas. E nós precisamos, são sentimentos muito similares. E geralmente o medo está associado à ansiedade, ou a ansiedade está associada ao medo. E por essa razão eu quero usar esse texto para conversar com você. Nós estamos aqui diante de um texto onde nós podemos perceber os discípulos estavam em sofrimento. Os discípulos estavam atravessando um momento muito difícil. Jesus então, quando fica sabendo, quando recebe aquela notícia que João Batista havia sido decapitado, Jesus entristece, Jesus dispensa a multidão. Jesus orienta os discípulos a pegar o barco e navegar em direção à cidade de Genezaré. Os discípulos pegam então o barco e começam a navegar em direção àquele local onde Jesus havia orientado e direcionado eles. A Bíblia diz que Jesus sobe para o monte para orar. E se você observar o texto, os discípulos navegaram cerca de 5,5 km e de repente um forte vento começou a soprar. Os discípulos estavam apreensivos, os discípulos estavam desesperados. Se você ler esse texto, ler os versículos que antecedem o versículo 27, você vai perceber que os discípulos estavam apavorados. Os discípulos estavam preocupados, com medo da morte. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos então no versículo 26 que Jesus, na madrugada, foi então em direção aos discípulos. Quando Jesus começou a caminhar em direção aos discípulos sobre o mar, os discípulos ficaram mais apavorados ainda, porque viram Jesus andando sobre o mar. Esse é um texto muito conhecido, é um texto que provavelmente você já viu tanto a mim quanto outros pregadores falando sobre esse texto. Mas eu quero chamar a sua atenção que Jesus veio caminhando sobre aquilo que era o problema dos discípulos, aquilo que era o que causava o sofrimento dos discípulos, que era a tempestade. De acordo com alguns pesquisadores, aquela tempestade levantava ondas cerca de 3 a 5 metros de altura. Quem não ficaria apavorado diante de uma situação como essa? Quem não ficaria com medo diante de uma situação como essa? Jesus veio caminhando sobre aquilo que para os discípulos era um problema. Os discípulos estavam tão amedrontados, eles estavam tão apavorados, que quando eles viram Jesus vindo em sua direção sobre o mar, eles começaram a ficar aterrorizados, acreditando que era um fantasma que estava vindo em direção a eles. Se você ver no texto, você vai perceber que os discípulos estavam dessa forma. Foi quando Jesus chega diante dos discípulos e Jesus fala esse versículo que nós acabamos de ler. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Eu quero aqui abrir um parênteses e chamar a sua atenção para a fala de Jesus para os discípulos que estavam diante dessa situação. Estamos vivendo momentos muito difíceis. Estamos atravessando momentos de incertezas, de inseguranças. Estamos atravessando momentos que nos geram ansiedade, que nos geram medo. Cada dia que passa, ficamos sabendo de pessoas queridas, pessoas próximas a nós, que não estão resistindo a essa pandemia, resistindo a esse momento tão difícil. Estamos tendo perdas familiares, perdas de amigos, perdas de entes queridos. Então quero chamar a sua atenção nessa noite, se você está vivendo um quadro de ansiedade. A Bíblia ela nos consola quando ela fala da ansiedade.
Jesus nos traz palavras de ânimo e de conforto. E eu quero relatar alguns versículos para vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Está escrito em Salmos de número 94, versículo 19: quando a ansiedade já me dominava, no meu íntimo o teu consolo me trouxe alívio. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Está escrito em Salmos de número 55, versículo 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Está escrito em Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora das adversidades. Está escrito em Salmos de número 55. Mas eu, quando estiver com medo, em ti, Senhor, confiarei. A palavra do Senhor nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz refrigério. Essa palavra que nos ajude a lidar com a ansiedade, com as preocupações, lidar com medo. Os discípulos estavam vivenciando um momento de muito temor, de muito terror. Ondas gigantes de 3 a 5 metros de altura. Os discípulos com medo, parecia que era o fim. Mas Jesus veio andando sobre a tempestade. E Jesus chegou diante dos discípulos. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque está escrito que Jesus poderia ter acalmado a tempestade. Jesus poderia ter dito: acalma-te vento, acalma-te mar. Mas Jesus, a primeira coisa que ele fez, acalmou seus discípulos. Jesus, quando chegou diante deles, Jesus disse: acalmem-se, não tenhas medo, não se desespere. Jesus estava dizendo aos discípulos, acalmando eles, acalmando a tempestade que estava dentro dos discípulos. Receba essa palavra nessa noite no seu coração. Jesus quer acalmar o seu coração. Jesus quer ajudar você a lidar com a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, como já foi dito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ainda dando sequência a esses versículos, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Mateus capítulo 11, versículo 28. Venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupem com amanhã, poderia acrescentar uma hora que seja na sua vida? Salmos de número 121, versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está escrito em Provérbios capítulo 12, versículo 25. O coração ansioso ou ocioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o traz ânimo, o traz refrigério. Provérbios capítulo 17, versículo 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Percebe que tem vários versículos na Bíblia que chamam a nossa atenção quando se trata da ansiedade, quando se trata do medo. E para nós entendermos isso, vamos lá, medo é um sentimento relativo a um fator real, algo que está acontecendo com você que pode estar trazendo medo. Por exemplo, passar em uma rua onde seja muito perigoso, estar em uma floresta onde tem animais ferozes, são perigos reais. A ansiedade é um sentimento vago. É um medo vago, que às vezes é uma coisa não palpável, não é real, mas às vezes desperta em nós essa sensação de perigo. O que seria ansiedade? A ansiedade seria um sentimento ou uma reação física, uma reação em nós diante de uma situação em que o seu cérebro, o meu cérebro, identifica que estamos em perigo. Então, quando nós percebemos isso, nosso cérebro percebe isso, ele libera algumas substâncias no nosso corpo. Ele libera o cortisol, ele libera também a noradrenalina. A noradrenalina, ela serve para lutar ou fugir. Imagine você estando num barco como os discípulos estavam.
e de repente você tem dificuldade para nadar por períodos muito extenso, digamos 5 quilômetros, nadar por 5 quilômetros, qualquer um teria dificuldade que não tenha prática, que não seja de repente um atleta, e você está em uma situação e o vento começa a balançar o barco, é uma situação de perigo. Na hora desperta em você essa emoção que é o medo, e associada a ela vem a ansiedade. Digamos que hoje, diante do momento que estamos vivendo, o medo tem causado e tem trago preocupações, tem trago desespero ao seu coração, medo de perder um ente querido, medo de perder um familiar, medo de perder alguém próximo a você. Então esses medos começam a gerar em nós preocupações, começam a gerar em nós a ansiedade. É por essa razão que eu trago esse tema, essa fala sobre os discípulos que estavam em perigo. E eu quero provocar você nessa noite. Comece a dar uma observada como está o seu comportamento. Porque a ansiedade, além dessas reações físicas que no início eu pronunciei, que eu falei para vocês, ela também provoca uma aceleração, uma agitação psicomotora em nosso corpo, por causa da noradrenalina. Às vezes você senta e a sua perna tem um movimento involuntário. Aquela agitação física que é perceptível para todos está relacionado à noradrenalina que é liberada no nosso corpo. De repente você se percebe mais intolerante, dificuldade para ouvir explicações muito longas, dificuldades para lidar com pessoas que falam muito devagar. Então, de repente, essas dificuldades você está encontrando no dia a dia. Dificuldades para dormir, dificuldades para se relacionar, dificuldades para sair de casa, dificuldade para estar em local onde tem muitas pessoas, porque quando nós começamos a ter essas reações, ficamos com medo de passar mal na frente das pessoas. Então tudo isso está relacionado ao medo, relacionado à ansiedade. Mas a palavra do Senhor nos traz ânimo, a palavra do Senhor nos traz encorajamento. E essa reflexão sobre esse texto nos traz uma sensação que existe possibilidades de a luz brilhar no fim do túnel. Existe possibilidades de milagres para a sua vida. Existe possibilidades do Senhor Jesus te alcançar e ajudar você a lidar com ansiedade, ou lidar com medo, ou lidar com o dia mau. Os discípulos apavorados, Jesus vem caminhando sobre a tempestade. E de repente os discípulos, além de estar com medo da morte, agora ficam com medo porque acreditam ou estão vendo um fantasma vindo sobre as águas. O medo fere nosso julgamento. Quando estamos com medo, a nossa fé diminui. Eu gosto sempre de falar essa frase quando eu estou ministrando sobre o medo e sobre a ansiedade. Quanto mais o medo aumenta, mais a fé diminui. De repente você não esteja percebendo que a sua fé está diminuindo. De repente você não esteja percebendo que cada dia que passa há um distanciamento, de repente, das coisas que outrora te trazia ou te traz um certo prazer, estar na presença do Senhor, por exemplo. Os discípulos estavam vivendo um momento assim. Jesus chegou, acalmou os discípulos e em seguida, o que aconteceu? Pedro, se é mesmo o Senhor, faça que eu vá caminhando até o Senhor. Esse é um texto muito conhecido, muitos pregadores já ministrou, eu particularmente já falei sobre isso, mas eu quero que você se intenta a isso. Pedro desce do barco, Jesus o convida. Pedro desce do barco e Pedro começa a caminhar em direção a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus, Pedro caminhava sobre o mar. Foi o único dos discípulos que teve experiências extraordinárias pelo seu comportamento. Muitas pessoas às vezes o criticam, falam muitas coisas de Pedro, mas ele teve uma experiência sobrenatural de andar sobre as águas, andar sobre o mar. Eu quero que você pare agora e se intenta ao que eu estou falando. Pedro, enquanto estava com os olhos fixos em Jesus, caminhava sobre as águas. Mas o vento continuava soprando. A tempestade continuava no mar, agitando as águas do mar. Os discípulos ainda estavam com medo. De repente Pedro começa a olhar para o lado e vê as ondas batendo no barco e balançando o barco. Os discípulos talvez tentando segurar aquele barco. Quem sabe em desespero, onde está Jesus? Onde está Jesus? E Jesus chega caminhando sobre o mar.
Pedro então está caminhando em direção a Jesus e olhando agora aquelas águas agitadas. A Bíblia diz que quando Pedro olhou para as águas, ele começou a sentir medo. Quando ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a sentir medo. E ao sentir medo, a história diz que ele começou a afundar-se. Quanto mais o medo aumenta, mais a fé diminui. Quanto mais medo você tiver diante dessas dificuldades, mais a sua fé será pequena. Se você começa a ter medo diante da vida, a sua fé começa a ficar limitada. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e você fica com medo de sair mal naquela entrevista, você chega lá com reações físicas no seu corpo que às vezes prejudica você. Se você está acreditando em um Deus que realiza milagres, que realiza sonhos, que nos socorre no momento de angústia, e se você começa a ficar com medo, a sua fé começa a ficar pequena. Os discípulos, e principalmente Pedro, naquele momento começou a afundar-se. Talvez você está se afundando com medo, com a preocupação, com a ansiedade, com o desespero. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus está indo ao seu encontro para ajudar você. Jesus está indo ao seu encontro para segurar na sua mão, como ele segurou na mão de Pedro e o levantou, e disse, homem de pouca fé. Quanto mais o medo aumenta, mais a fé diminui. Pense nisso. De repente você está enfrentando momentos assim. Olha só, a ansiedade é um mecanismo de sobrevivência, é uma adaptação do nosso organismo, é uma forma da raça humana sobreviver, é uma adaptação do nosso organismo. Mas isso não significa que você tenha que viver em sofrimento. Se você está atravessando um momento de ansiedade, procure tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor. Procure tirar um tempo para meditar nas experiências que Deus já proporcionou para você. A meditar naquelas palavras ou em alguns vídeos ou vídeos que traz a sua reflexão, né, o que Deus tem feito, o que está fazendo e que fez no passado. Isso pode motivar você. Existem regiões do seu cérebro que é ativada quando nós temos fé, quando nós paramos para meditar, quando nós passamos para meditar nas coisas de Deus. Deus quer ter um encontro com você nessa noite, com esse mal que te causa tanto temor. Existem pessoas que às vezes vai parar num hospital clínico com as mãos atrofiando, o coração acelerado, boca dormente, mãos dormentes, formigamento nas pernas. Parece que está tendo um infarto ou está morrendo. E chega, faz todo tipo de exame e não dá nada, porque está relacionado às suas emoções. Então pare nesse momento. Tire um tempo para meditar na palavra do Senhor. Tire um tempo para refletir o que Deus já fez na sua vida. Tire um tempo para fazer coisas que você gosta de fazer, coisas que te dão prazer em estar vivo. Eu quero trazer a sua reflexão nessa noite. Esses versículos, e quero provocar você, por exemplo, aquilo que Provérbios, no capítulo 17, versículo 22, está escrito: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Levante a cabeça. Jesus chegou diante dos discípulos. Aquilo que era o problema para eles, que era a tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Se é a sua saúde, se é a sua vida financeira, se são projetos frustrados que você outrora sonhou e planejou e deu errado. Eu quero te dizer que se você voltar a olhar para Jesus, você vai caminhar sobre as águas. Se você voltar os seus olhos fixos para Jesus, portas se abrirão. E no meio dessa crise, Jesus vai te conceder oportunidades de crescimento. Pense nisso. Observe o seu comportamento. A ansiedade, as nossas emoções, limita o nosso relacionamento com Deus. Talvez você está com dificuldade para se relacionar com Deus. Ore a Ele nesse momento. Fale com Deus. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Conecte com Ele. Fale com Ele das suas dificuldades, das suas limitações, que eu tenho certeza que as janelas do céu, as portas irão se abrir em seu favor. Crise, dependendo da tonalidade que é pronunciada, significa oportunidade. De repente Deus está te concedendo oportunidades para a sua vida. Pense nisso. Não deixe que a ansiedade te domine. Não deixe que o medo governe o seu coração. Cristo é a resposta para as nossas dificuldades.
por mais que estejamos enfrentando momentos difíceis, nós entendemos uma coisa, que o Senhor Jesus é quem cuida de nós. E Ele vai segurar nas suas mãos e vai dizer para você: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E vai te levantar e te colocar de pé. Que o Senhor Jesus te abençoe a cada dia e te ajude na caminhada. Tudo isso que eu falei para você foi muito rápido. Eu sei que o tempo é muito curto para falar sobre a ansiedade. Essa aceleração, essa intolerância, às vezes esse descontrole emocional. Talvez você não está conseguindo se controlar diante da sua família, do seu casamento, está intolerante, está sendo prejudicado no emprego. Dá uma olhada para você, pode ser a ansiedade te causando um adoecimento. Mas Cristo é o remédio que cura qualquer tipo de doença da alma. É o remédio que você não encontra nas farmácias. Jesus é o remédio para a nossa alma. Creia nisso e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.